Olá, tudo bom? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso programa vai falar sobre os cuidados com a coluna. E para contar um pouco para a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje o Dr. Ricardo Saik, que é neurocirurgião. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, nesse momento de trabalho home office, muitas pessoas estão sofrendo com a coluna? Sim, isso é verdade, isso é algo bem comum. A gente tem notado um número crescente de queixas de pacientes que trabalham em home office, que têm manifestado queixas novas, ou até mesmo pacientes que já tinham algum problema de coluna controlado há bastante tempo, que vem aparecendo novamente, tendo queixas novas da coluna. Uhum. Isso acontece por quê? Tem uma série de causas, né? O home office, ele demanda alguns cuidados especiais, uma mudança de hábitos, muitas vezes. Uma das coisas mais comuns é que muda o ambiente de trabalho. Quem está acostumado a trabalhar em empresa, geralmente tem um ambiente preparado para poder trabalhar daquela forma. Uma cadeira adequada, uma mesa, né, com um desenho que já foi feito por pessoas que entendem, que estão habituadas a desenvolver estações de trabalho para quem vai passar muitas horas por dia naquele ambiente. E quando a gente começa a trabalhar em casa, no nosso próprio local de trabalho, nem sempre esse ambiente foi planejado para que a gente passe tantas horas, ali 8, 10, 12 horas por dia na mesma posição. Então, desde a cadeira até a maneira de sentar, a postura que a gente fica em casa, né, isso são coisas que mudam e que em casa podem desencadear um pouquinho de dor. Né? Outra coisa que ajuda além da postura que nós trabalhamos em casa é a mudança da nossa rotina de atividade física. Então, hoje as pessoas têm ficado muito mais em casa, sem fazer ou a academia ou a sua caminhada, né, atividades diversas que ajudavam a manter a nossa musculatura mais forte, mais firme, e ajudando na sustentação da coluna. Isso fez com que essa coluna um pouquinho mais fraca, vamos assim dizer, passe a estar mais suscetível a ter dor. Então, pacientes que tinham dor, que fizeram fortalecimento muscular, que passaram por um processo de tratamento clínico, muitas vezes estão começando a retornar essa dor porque agora estão mais paradas, estão com um período de mais sedentarismo. Uhum. Doutor, e como adequar, então, a casa para esse tempo, né? Eu falo por mim. Às vezes eu vou fazer algum trabalho, ou escrever algum texto, tem vezes que eu estou no sofá, então já é uma postura diferente, ou senão eu sento na cama, coloco a mesinha para poder escrever, também já é uma outra postura. E eu sinto, sim, que as dores na coluna já voltaram, coisa que já tinha parado há um certo tempo. Aí, como que a gente se adequa, então? Porque a cadeira também da mesa de jantar, nem sempre ela é confortável. Sim, exatamente. Então, algumas medidas simples e que vão ajudar no dia a dia, né? Então, é sentar numa postura adequada, então com a postura ereta e de maneira confortável. Não adianta a gente sentar e falar, vou ficar ereto, mas de uma maneira que te cause desconforto. Então, sentar de maneira ereta e confortável. Quem utiliza computador, colocar o teclado na altura do cotovelo, para não colocar, né, nem alto nem baixo, fazendo força, dobrando o braço. Tomar bastante cuidado na hora de levantar, de sentar com cautela, principalmente quem já tem dor, né, nas maneiras de agachar, né, de não forçar a lombar, de não sobrecarregar a lombar, e evitar posturas viciosas. Então, às vezes a gente senta no sofá, fica todo curvado por horas, né, e aquilo gera uma posição, uma sensação de conforto, a gente acaba não se dando conta de que aquilo está fazendo um esforço em cima da coluna. A gente só vai perceber algumas horas depois, na hora de levantar, de caminhar, a gente sente que deu aquela pegadinha na dor, né? Então, assim, atentar a postura, a maneira de sentar. Quem sente um pouquinho de desconforto, principalmente na lombar, uma coisa que às vezes ajuda é colocar um pequeno travesseirinho nas costas para deixar a lombar um pouquinho mais ereta, né? E também, como eu disse, bastante atenção na postura, na posição do teclado. Outra coisa importante é a localização da tela.
Então, tem gente que trabalha com a tela muito baixa, né? Ou até mesmo no celular durante o dia. Isso faz com que a gente fique curvado para frente. Essa postura mais curva faz com que a gente fique com a cervical forçando para frente. Então, é comum também observarmos problemas de cervical em decorrência da postura, embora seja mais comum em quem utiliza muito o celular durante o dia. A dor que começa ali na coluna, ela pode se espalhar por outras partes do corpo, por exemplo, nas pernas, nos braços? Pode sim, boa pergunta. Isso é bastante comum. A dor, geralmente ela se inicia na região mais central, então, ou na lombar, ou na cervical. Por quê? Isso geralmente é decorrente de um processo de desgaste lento e progressivo das cartilagens que a gente tem na coluna, seja dos discos, que é a cartilagem maior na porção anterior da coluna, ou seja de pequenas cartilagens que nós temos na porção posterior da coluna. Então, isso é natural que nós tenhamos esse pequeno desgaste ao longo da vida, com o passar dos anos. Isso pode gerar um pouquinho de dor, tanto na lombar quanto na cervical. Com o passar do tempo, algumas pessoas têm uma predisposição para acelerar esse desgaste, para que seja um desgaste de maneira mais rápida do que deveria ser. A gente chama isso de degeneração, quando é no disco, degeneração discal, né? Pode ter um pouquinho de artrose, que é a degeneração dessas outras articulações também. Com o desgaste dessas articulações, essas articulações podem se deslocar. Quando elas se deslocam, elas podem tocar os nervinhos que saem próximos à coluna, e esses nervos eles vão para as pernas e para os braços. Então, os nervinhos que saem na região lombar, eles vão para as pernas, e os nervos que saem na região cervical, eles vão para os braços. Quando alguma cartilagem que está deslocada toca esses nervinhos, a gente vai sentir a dor irradiando, descendo ao longo do trajeto da perna ou do braço, às vezes até o pé. Um exemplo muito comum é a dor ciática, né? Muitas pessoas conhecem, é aquela dor que começa na lombar e começa irradiando devagarzinho, vai descendo a perna, a coxa, pega a panturrilha e às vezes pode ir até a sola do pé. Porque um nervinho lá na coluna, pequenininho, sendo apertado, vai dar sintomas ao longo de todo o seu trajeto. Toda a região que é inervada por este pequeno nervo vai sentir dor, pode ter também formigamentos, sensações estranhas, como de queimação, fisgadas, né? Em alguns casos mais graves, até mesmo um pouquinho de fraqueza. Então é bastante comum a gente ter essa dor irradiando, né? Ou para as pernas ou para os braços. Nesse caso, né, quando a dor já tomou ali ou a coluna, também outras partes do corpo, a medicação, ela é o ideal? Né, as pessoas costumam já ter aqueles remedinhos ali para conter a dor, né, ou trabalham nos músculos. É o ideal ou não? Principalmente nesse momento que a gente tem a Covid, que Sim. pode atrapalhar? Sim. A medicação, ela tem a função, de maneira geral, de aliviar a dor, né? Os problemas na coluna, de forma geral, a gente não tem medicações que curam as doenças da coluna. Elas buscam trazer um alívio para esse sintoma. Então, as medicações comuns, como analgésicos, anti-inflamatórios, no momento inicial de uma dor mais leve, moderada, né, no início de uma crise, elas podem ser utilizadas com muita cautela, com muita prudência. O ideal é sempre ter uma orientação especializada, né? Então, você consulta o seu médico, seja o neurocirurgião, o neurologista, ortopedista, ou um clínico que você confie, para ele ver se aquilo não pode ser o sintoma de algo mais grave e poder escolher a medicação mais indicada para cada caso. Lembrando que muitas das medicações que são utilizadas para dor, elas têm efeitos colaterais importantes, né, como gastrite, como sobrecarregar os rins. Então, elas devem ser utilizadas com muita cautela, em especial em pessoas mais idosas, né? Na dúvida, o ideal é sempre evitar a automedicação e buscar um auxílio profissional. Essas dores, elas podem ser controladas até com um alongamento, fazer alguma atividade em casa?
Pode sim. Uma das coisas que ajuda muito a controlar a dor é o fortalecimento muscular, né? Por duas razões. O fortalecimento muscular ajuda nos processos de mediação da dor. Então a gente se torna menos suscetível, como se nós estivéssemos menos sensíveis à dor, né? Então isso já é um primeiro mecanismo que ajuda bastante no grau de dor que nós vamos sentir. O segundo fator que ajuda muito, tanto com alongamentos quanto com fortalecimento muscular, em especial fortalecimento, é que a coluna ela realmente é o nosso centro de sustentação do tronco. Em volta dela, nós temos diversos músculos que auxiliam na sustentação, tanto da região lombar, quanto da região abdominal e do assoalho pélvico. Hoje, a chamada região do core, fortalecimento dessa região, ela ajuda como se a gente criasse uma maneira de diluir a carga na coluna. A gente alivia a carga que está toda central no tronco, né, e dilui ela na musculatura também, que está firme, forte, com tônus muscular adequado, ajudando na sustentação. Então, quando a gente alivia a carga na coluna, ela tende a sentir menos, a gente tem menos dor, força menos o deslocamento dos discos, que já estão um pouquinho mais fracos. Então, isso ajuda bastante no processo de dor. Um terceiro elemento que também vai ajudar é nós termos um controle de peso, né? Então, quando a gente fala em controle de peso, não é simplesmente assim, preciso perder peso, mas que se tenha um peso estável, evitar mudanças bruscas de peso, porque quando o peso, né, e a nossa sustentação, elas estão balanceadas, a gente vai sentir menos aquela carga. Se você tiver um ganho de peso muito rápido, né, isso acontece, a gente, como eu disse, a gente fica em casa, faz menos exercício físico, acaba comendo um pouquinho mais durante o dia, né, às vezes uma alimentação não tão regrada, então esse aumento do peso pode fazer com que a carga ela aumente na coluna e você não está preparado do ponto de vista muscular para aquilo, né? Então, tanto manter a musculatura firme, quanto evitar um sobrepeso da coluna. São medidas simples que podem ser feitas em casa, que vão ajudar, sim, no controle da dor. O senhor falou até dessa questão do sobrepeso, né, falta de atividade, mas tem muita gente que está fazendo o contrário, né, nesse momento em que está em casa, em home office, começou a fazer alguma atividade, né, ou está acompanhando aulas de dança pela internet, esse também, essa atividade, essa mudança de hábito brusca também pode causar algum problema para a coluna? Pode sim, principalmente porque muitas vezes isso é feito de uma maneira não orientada, né? Então, o exercício, como eu disse, ele é fundamental, mas é muito importante que ele seja feito orientado por um profissional, né? O exercício físico, de uma maneira não regrada, descontrolada, ele pode desencadear lesões musculares, cartilaginosas, e que vão gerar dor também. Então, muitas vezes a gente busca, né, uma solução, né, busca melhorar do ponto de vista da saúde, e acaba desencadeando um problema, porque a gente acaba fazendo de uma maneira não orientada. Então, é sempre bom buscar profissionais, né, hoje na área de educação física, nós temos excelentes profissionais que orientam os pacientes, tem até mesmo na internet muita coisa legal para isso, de tipos de exercício que devem ser feitos, né, sempre buscar, como eu disse, fortalecer o abdômen, o assoalho pélvico e a região lombar, né, e ter que ser feito de uma maneira orientada, acompanhado por um profissional. Nós tínhamos, de uma maneira muito ascendente, né, no nosso dia a dia, no nosso país, recentemente, os estudos de Pilates, é algo que vinha crescendo muito e que estavam fazendo um trabalho muito bom, muito bom, nesse sentido, principalmente de fortalecimento do tronco e do core. Mas agora com, né, o fechamento temporário, a gente tem visto pacientes que já tinham essa orientação, continuam tentando fazer em casa, mas é um recurso que a gente não está dispondo no momento. Então, quem estiver buscando alguma coisa para começar, pode procurar por esses exercícios também, né? Existem profissionais hoje que dão orientação até mesmo por vídeo, né? Então, por videochamada, podem auxiliar para que esse exercício seja feito de maneira orientada, controlada, com
com todos os cuidados para tentar minimizar alguma eventual lesão. Dr. Ricardo Saik, neurocirurgião. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta porque tem muita conversa ainda. Estamos de volta com o programa LESP Conecta e hoje o tema é cuidados com a coluna. Para essa conversa eu recebo o Dr. Ricardo Saik, que é neurocirurgião. Doutor, os problemas que estão aparecendo agora na coluna, ou piorando nesse momento de home office, ele pode gerar outras doenças? E, por exemplo, quem já tem doenças, tanto como hérnia ou até artrose degenerativa, esse problema é potencializado? Esses problemas são potencializados nesse momento? Bem, Priscila, realmente isso pode acontecer, né? Então, pacientes que têm hérnia de disco, né, muitas vezes a hérnia é um dos problemas que vem acontecendo, né? A hérnia e a artrose muitas vezes andam juntas, né? A artrose, para quem não está habituado, né, é um processo degenerativo, isso é, de desgaste lento e progressivo das articulações. O disco, que é o que causa a hérnia de disco, o disco, ele é uma dessas articulações. Então, quem tem desgaste, né, de articulações em geral, pode ter o desgaste também dos discos. Esse desgaste vai levar a um deslocamento, que é a chamada hérnia de disco, o deslocamento do disco em direção aos pequenos nervos que nós temos na coluna. Então, o período que nós passamos sentados, né, agora em casa mais sedentários, isso potencializa, deixa a gente um pouquinho mais suscetíveis a sentir a dor e a sentir manifestações mais importantes da hérnia de disco. A dor por quê? Algumas atividades, sejam elas físicas ou mentais, ajudam a gente a minimizar a nossa sensação de dor. Então, a atividade física, ela é um importante modulador de dor. Então, quando a gente está fazendo atividade física constante, regular, nós tendemos a sentir menos as dores do corpo. E outro fator importante é o nosso estado psíquico, mental. Nós estamos num período mais estresse, um período não estamos tão bem dispostos, né? É natural que nós experimentemos mais a dor que a gente sente, né? Então a gente começa a perceber e sentir isso de uma maneira mais intensa. Então, algumas doenças psíquicas, né, psiquiátricas, como a ansiedade, como a depressão, como os transtornos obsessivos compulsivos, eles podem se intensificar durante esse período da quarentena. E não só eles sozinhos, como quem tem essas doenças pode potencializar a sensação de dor quando tem alguma outra doença, como é o caso da artrose, como é o caso da hérnia de disco. Então, é bastante comum a gente ver alguns pacientes que às vezes iniciam com uma queixa ou procuram um auxílio médico por conta de uma queixa de dor, né? E a gente vê que existe um substrato mais profundo nisso, né? Por que essa dor ela vem se intensificando? Às vezes é uma situação ou familiar, né, ou uma situação profissional que não está legal e faz com que a pessoa sinta mais essa dor se exacerbe e demande um tratamento. E aí, nestes casos, é importante a gente perceber isso, porque o tratamento da dor vai passar não só por uma medicação para dor, mas também por uma terapia própria, especializada com um profissional, seja o psiquiatra ou o psicólogo, né, para tratar esses casos de maneira conjunta, para que a gente tenha esses desencadeantes de dor também minimizados. Essa era até a pergunta que eu já faria na sequência, pensando sobre isso, né? Um momento tão, né, estressante, muitas pessoas perdendo os empregos ou na eminência de perdê-los, né? Sem saber do amanhã, o que vai acontecer, esse vírus vai embora, não vai, a incerteza. A gente costuma até dizer, a coluna travou, né?
Eu queria que o senhor falasse um pouco. Então, assim, o senhor já falou que tem essa relação emocional com a coluna, e Sim. quando a gente fala a coluna travou, o que significa? Uhum. Esse travar, né, é quando nós temos uma crise de dor. Isso pode ser dado por fatores diversos, né? Uma das coisas mais comuns, habituais, é a hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? A hérnia de disco é um deslocamento da cartilagem, um deslocamento do disco em direção ou bem posteriormente à medula, né, que passa logo atrás do disco, ou quando esse disco se desloca para as laterais em direção aos nervos. Quando ele desloca e aperta esses nervos ou a medula, isso desencadeia um processo de dor, muitas vezes uma dor aguda, muito intensa, e que qualquer movimento que nós façamos com o tronco exacerbe essa dor. Então, isso é o mais comum que a gente fala, né? Travei, né? Então, a pessoa está lá paradinha, não pode se mexer muito, porque qualquer movimento que ela faça faz com que aquele disco comprima um pouquinho mais o nervo que está ali perto. Então, isso é uma das coisas comuns. Outra coisa que auxilia nisso é durante os períodos de estresse, porque a musculatura que está na região, né, que também dói, às vezes ela está com um tônus aumentado ou com uma postura inadequada, acaba fazendo uma lesãozinha muscular, e isso desencadeia um processo de dor muscular aguda, muito intensa, importante, e que também dói com determinada posição. Então, uma dor pode mimetizar outra, né? A gente tem, de uma maneira muito semelhante, tanto a dor muscular, às vezes, quanto a dor desencadeada pela hérnia de disco, né? E um especialista, obviamente, vai saber distinguir isso, mas para o paciente que está experimentando aquela dor, são dores muito semelhantes, né? E que podem incomodar bastante. Então, é comum durante um período de estresse, né, nós estarmos com essa musculatura um pouquinho mais tensa, né, estarmos, ou como eu disse, na postura, na maneira de sentar, de andar um pouquinho diferente ao longo do dia, e essa musculatura pode sentir um pouquinho, pequena lesãozinha muscular, às vezes trava mesmo, dói a musculatura, demora a passar, né, e incomoda bastante. Doutor, ficar, né, dentro de casa, você não tem a exposição do sol, né? E há muita indicação para que, pelo menos, as pessoas saiam um pouco, pelo menos na janela ou na varanda, para tomar um sol. Isso ajuda também. Hoje em dia é possível, já na fase adulta, a gente sabe que quando é bebezinho é necessário colocar ali no sol, né, para tomar um pouquinho de vitamina D. Mas já na fase adulta, como isso acontece e há reflexo nos ossos ainda? Com certeza, ótima pergunta. O sol ele é fundamental para a fixação da vitamina D, né? A conversão e a fixação da vitamina D no nosso organismo ela é extremamente dependente da luz solar. Então, é muito importante que a gente... tem gente que se suplementa com a vitamina D também, tem gente que tenta fazer uma alimentação rica em vitamina D, mas é fundamental a exposição solar, né, por alguns minutos por dia, 10 a 15 minutos por dia, já ajuda bastante. A vitamina D, ela está envolvida, né, quando ela está em falta, né, nos processos de osteopenia, que é a rarefação do osso, um osso mais frágil, e dos processos de osteoporose. Então, é importante que nós estejamos com cálcio e vitamina D adequados e o sol é fundamental para isso. Não precisa muito tempo, 10 a 15 minutos por dia de exposição solar já são suficientes, já ajudam muito. A gente continua seguindo a regra dos horários para tomar o sol, e daí nesse momento da exposição ao sol, sem então o filtro solar? Exato, sem filtro solar, e para isso pode ser utilizado, né, então, os horários de sol, como os dermatologistas orientam, né, então até às 10 da manhã e após as 2, 3 da tarde, né, não precisa ser no horário de sol mais intenso, pode ser pela manhã ou pela tarde. Doutor, tem a questão também do home office, que tem essa questão de sentar de forma errada ou estar desconfortável, mas também tem a jornada tripla, quádrupla, enfim, com criança pequena em casa, fazendo as atividades
tanto do escritório quanto as da casa também, isso parece que dá também um sobrepeso à coluna. O senhor concorda comigo ou não? É bom ficar fazendo esse passeio dentro de casa? Concordo plenamente. Levantar esporadicamente, né? Então, evitar ficar muito tempo sentado ou muito tempo de pé é muito bom. Porém, o que acontece quando nós estamos em casa, principalmente aquelas pessoas que têm crianças pequenas, é que muitas vezes acaba fazendo isso de uma maneira muito inadvertida, né? De uma maneira instintiva até mesmo. Então, até mesmo você vê uma cena, você levanta muito rápido e acaba sobrecarregando, né, a tua coluna, fazendo um movimento inadequado, ou quando vai pegar algo no chão. É muito comum a gente ouvir alguns pacientes falando na hora que vão agachar para pegar alguma coisa, né, não pensam. Às vezes no ambiente de trabalho, ela está muito mais adaptada, né, muito mais regrada às medidas de cuidado que ela tem que ter. Quando ela está em casa, a gente acaba relaxando, não de uma maneira consciente, mas a gente fica, né, mais tranquilos, mais relaxados em casa e acabamos esquecendo dos cuidados habituais. Então, às vezes vai pegar alguma coisa no chão, ou um filho, né, vai se agachar para pegar um bebê, a gente acaba dobrando muito a lombar, forçando a lombar, e isso acaba por comprimir mais ainda os discos intervertebrais na coluna, que pode desencadear dor bastante importante. Então, umas orientações simples primeiro, é importante levantar bastante durante o dia, cada 1 hora e meia, levanta, dá uma alongada rápida, caminha, nem que seja para pegar uma água, né, para dar atenção para o filho por 5 minutinhos, levanta, dá aquela alongada, mas de uma maneira controlada. Tomar cuidado para não fazer um movimento rápido, abrupto, não sobrecarregar a coluna, e se precisar pegar alguma coisa no chão, dobrar o joelho e não forçar, né, a coluna. Em vez de curvar o tronco, dobra o joelho, agacha. Se precisar, pode fazer uso até de uma cadeira. Isso é uma maneira muito simples. Você colocar uma cadeira, senta e aí pega o que você precisar pegar, que estiver mais baixo, no chão, sem forçar o tronco, né? Então, sentou, dobra com apoio, é uma maneira muito mais fácil de você evitar sobrecarregar a coluna. O senhor falou de tempos em tempos ali, dar uma levantada, espreguiçada, né? Alongar um pouquinho, mas tem gente que tem mania de ficar se estralando, né? Se estica ao ponto de se estralar, vira a cabeça. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, há risco nisso, né? A princípio não há um risco maior, ele traz um alongamento, traz uma sensação breve de prazer, né, de alívio, né, não tem problema maior. Obviamente que a gente não deve sobrecarregar qualquer articulação, de ficar forçando, estralando, não tem benefício nisso, mas um alongamento rápido, né, uma atividade breve, né, seja alongamento ou de um exercício de 5, 10 minutos, ele vai ajudar a dar uma sensação de prazer, a gente deixa a cabeça um pouquinho mais relaxada, tira o foco da concentração daquilo que está trabalhando naquele momento, né, então, são 5 minutinhos que ajudam a evitar o estresse por horas, às vezes, né? Doutor, para a gente concluir, a utilização de cintas ou aqueles apoios, né, que fazem a postura ficar mais certinha, são bons nesse momento ou é melhor evitar? Existem casos muito individuais em que há indicação clássica de se utilizar essas cintas, né, ou os coletes, de maneira aguda no momento da dor, da crise. A gente, em geral, não vê problema de se utilizar por poucos dias quando eles trazem um conforto para a dor. O que a gente não recomenda, de maneira geral, é que seja feito uso contínuo dessas cintas. Por quê? Quando a gente mantém o uso contínuo dessas cintas, a gente acaba utilizando menos aquela musculatura. Isso, com o passar do tempo, torna essa musculatura mais fraca, que é tudo o contrário do que essa orientação que a gente sempre mantém de fortalecimento muscular, de controle de peso, de coluna saudável, né? Então, quando a gente passa períodos longos utilizando essas cintas, pode trazer alguma sensação de conforto, mas a médio prazo ela é prejudicial. Então, assim,
de maneira geral, a orientação é, olha, eu estou numa crise de dor, né, eu tenho dor ciática e dei uma travada, ou uma dor muscular aguda, e a cinta me dá alívio. Ok, utilize por 2, 3 dias, não mais do que isso. Muitos dias utilizando, a gente já vai ter algum prejuízo muscular, isso vai gerar consequências sobre a coluna a médio prazo. Ok, doutor Ricardo Saik, neurocirurgião, muito obrigada pela participação do senhor. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje, e para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.